Olá, sou a Lídia. Junto com os meus colegas daqui da UEG de Senador Canedo, do curso de Logística, iremos fazer a apresentação de um trabalho sobre o tema Relação na cadeia de suprimento. Iremos apresentar eu, a Priscila, o Daniel, o João Paulo e o Alexander. Iremos abordar temas sobre sobre os relacionamentos na cadeia de suprimento, da competição de preço, do suprimento Lean e o valor da confiança. Iremos abordar principalmente a evolução dos relacionamentos, focando entre empresa e fornecedor. Falando um pouco sobre a importância na supply chain. A supply chain é a rede que conecta empresas, fornecedores e clientes, né? E quando existe colaboração e confiança entre todos esses sentidos citados, nós conseguimos reduzir prazos de entregas e evitar atrasos também. A comunicação eficiente entre parceiros garante que as necessidades sejam totalmente atendidas rapidamente. E isso faz com que o fluxo corra tudo certo, tudo ok, conforme planejado. Além disso, há uma otimização dos custos, né? Aí, quando existe essa otimização de custos, parcerias de longo prazo permitem negociar melhores condições, reduzir despesas operacionais e permite também garantir insumos de qualidade. Isso mostra como o relacionamento sólido entre os parceiros, entre os atores da cadeia de suprimentos, gera eficiência, redução de custos e, principalmente, sustentabilidade. Falando um pouco sobre o conceito de supply chain, hoje o conceito de supply chain envolve cadeias globais, interconectadas e altamente complexas. Uma falha de um fornecedor pode comprometer toda uma operação. Que tipos de falhas são essas? Temos alguns exemplos de atrasos nas entregas, problemas logísticos, baixa qualidade de insumos, incapacidade de cumprir prazos, desabastecimentos. Tudo isso são falhas que podem comprometer toda uma produção. Temos um exemplo bem recente de um caso que revolucionou a forma de se adaptar, a forma da logística se adaptar, que foi a pandemia. A pandemia e a escassez de insumos mostraram a importância de resiliência e de adaptação. Por isso, empresas que cultivam confiança com seus parceiros conseguem reagir melhor a essas crises que acontecem, diversificando fornecedores, investindo em tecnologia e fortalecendo a comunicação. Portanto, manter um relacionamento de confiança, manter um relacionamento baseado nessa questão de confiança, relacionamento a longo prazo com fornecedores, é o que garante o sucesso de uma empresa no cenário global cheio de incertezas, pois não sabemos o que pode acontecer, temos uma previsão, mas não conseguimos acertar o que pode acontecer, então devemos estar preparados para qualquer ocasião que possa ocorrer dentro da empresa. Falando um pouco agora sobre a evolução da função compras, a área de compras, no passado, tinha como objetivo principal conseguir o menor preço possível. Esse era o critério principal da função compras em uma empresa. Hoje, a área de compras é estratégica e integrada ao planejamento da cadeia. Os focos atuais incluem redução de riscos, qualidade consistente, entregas pontuais e integração eficaz com fornecedores. Ou seja, só o preço não é suficiente, não é um critério suficiente para comprar, para que a compra seja feita. Antes disso, vem a qualidade, vem o tempo de entrega, vem a eficácia do produto sendo comprovada, sendo questionada antes que a compra seja feita. Isso mostra uma transição simples uma transição da simples competição de preço para um modelo do suprimento Lean, onde a confiança e a parceria a longo prazo são fundamentais. Por isso, como citado anteriormente, ter fornecedores de confiança é fundamental nesse processo de compras. O comprador moderno não é apenas um negociador, mas um gestor que contribui diretamente para os resultados da empresa. Portanto, os relacionamentos da cadeia de suprimento evoluíram. Saímos da lógica de preços para um modelo Lean,
onde a confiança é o verdadeiro diferencial competitivo. Agora eu passo a palavra para o Daniel, que vai dar continuidade à nossa apresentação. Muito obrigada a todos pela atenção. Bom, então, dando continuidade ao nosso tema, eu vou aprofundar mais uma parte essencial da evolução desse relacionamento entre empresa e os seus fornecedores. Abordar mais essa mudança do foco nas estratégias de compra e também em seguida eu vou trazer alguns exemplos que vão comprovar essa transformação na prática. Primeiramente vou falar sobre a mudança do foco, né? Que essa busca pelo menor preço, menor preço para o valor total, né? Que tradicionalmente as áreas de compras, elas funcionavam quase como um sensor puramente operacional, né? A missão principal era simples: comprar pelo menor preço. Esse pensamento ele era muito comum na década de 70, 80, até os anos 90 ali, quando o objetivo central era reduzir os custos imediatos, sem se preocupar tanto com as consequências as consequências no médio a longo prazo, né? Mas esse modelo ele começou a gerar, digamos assim, uns problemas, alguns problemas que geravam, né, com esse modelo eram os produtos mais baratos. Apesar de mais baratos, eles eram de baixa qualidade. Os fornecedores eram poucos confiáveis, atrasos frequentes, maior risco na cadeia de suprimentos, né? Foi aí que surgiu a necessidade de mudar o foco do custo de compra para o custo total de aquisição, que é o TCO. Hoje, a visão moderna, né, ela não analisa apenas o valor da nota fiscal. A pergunta que deixou de ser qual é o mais barato, ela passou a ser qual o fornecedor entrega o melhor valor global para a minha cadeia de suprimentos. Nessa análise, né, entram vários fatores aí: o custo de manutenção, a confiabilidade das entregas, o suporte técnico, a qualidade consistente, o impacto no estoque e no lead time. Também entram riscos associados ao fornecedor, né? Alguns riscos do seu relacionamento com o fornecedor, a sustentabilidade e a reputação dessa empresa, do seu fornecedor no caso. Esse modelo é o mais completo, é conhecido como TCO, né? O Total Cost of Ownership, traduzindo, custo total de propriedade. Ele mudou completamente, né, a forma como as empresas elas se relacionam com seus fornecedores, e também os fornecedores se tornaram mais confiáveis como ativos estratégicos realmente. Outro ponto fundamental dessa mudança é que os fornecedores eles deixam de ser vistos apenas como vendedores e passam a ser tratados como parceiros estratégicos, né? Então essa mudança aí que trouxe esse TCO, né? Hoje, escolher um fornecedor não é apenas comparar preços num quadro, tem que avaliar quem realmente consegue manter a empresa competitiva, estável, preparada para as crises, né, que vão acontecer. As empresas que adotam essa visão, elas percebem que os fornecedores confiáveis eles reduzem drasticamente os erros, evitam parada de produção, garantem padrões de qualidade, colaboram com inovações e fortalecem toda a cadeia ao longo dos anos, né, com parceria. E agora, trazendo para casos reais, exemplos reais que confirmam essa mudança na prática, para mostrar como tudo isso funciona, né, no dia a dia. Agora eu vou trazer alguns exemplos de setores que lideram essa mudança. O exemplo número 1 que eu queria trazer
as montadoras de automóveis, automotivas, né? Como a Toyota e a Hyundai. Nesse setor automotivo, a confiabilidade do fornecedor vale mais do que qualquer desconto que se tenha no produto ou no serviço. Empresas como essas que eu citei, que é a Toyota e a Hyundai, elas se tornaram referências mundiais por adotarem parcerias profundas com seus fornecedores. A Toyota, ela, por exemplo, né, a Toyota, ela utiliza desde os anos 80 o modelo just in time. E para isso é impossível trabalhar com fornecedores instáveis, porque você exige uma alta sincronização, né, uma padronização, um compromisso com zero defeitos. Por isso muitas vezes paga um pouco mais caro, mas recebe também na constância, na precisão, na integridade da cadeia, né? Ela se mantém, não corre tanto risco. Já a Hyundai, o exemplo que eu trouxe da Hyundai, ela segue na mesma lógica da Toyota. Prioriza os fornecedores com capacidade de acompanhar o seu ritmo, né, de expressão global. A escolha não é baseada em preço, mas em capacidade de manter o fluxo contínuo de produção, né, sem interromper o seu fluxo. Outro exemplo, agora no setor alimentício, é a rastreabilidade como prioridade. No setor alimentício, o preço deixou de ser o fator principal, né? Hoje o que realmente pesa é a rastreabilidade, a segurança, a qualidade sanitária, né? As padarias, supermercados, indústria de carnes, laticínios priorizam os fornecedores que garantem, né, certificados de qualidade, registros sanitários, controle da cadeia fria, a transparência sobre toda a origem desse produto. As empresas que um produto mais barato, mas sem segurança, pode gerar aí multas, recalls, danos à imagem, problemas de saúde ao consumidor. Então, por isso, essa confiabilidade e qualidade se tornam fatores decisivos, né? Complementando com esses casos reais, mais para frente vocês vão ver um exemplo assim da Amazon, né? Que eu queria só trazer um ponto aqui como exemplo, que ela reforça essa cadeia global, né? Ela utiliza o Lean Supply Chain na sua rastreabilidade via dados e fornecedores avaliados continuamente por desempenho, né, e não pelo preço. A Apple também ela lida com fornecedores como parceiros estratégicos. Ela mantém os contratos a longo prazo com empresas como Foxconn, TSMC, investindo inclusive na expansão de suas fábricas, né. Esse tipo de parceria não era possível no modelo baseado apenas no preço. Outro exemplo, Nestlé e Coca-Cola, essas empresas priorizam fornecedores que atendem às normas internacionais em segurança alimentar, reduzindo o risco, né, e garantindo a padronização mundial desses alimentos. E assim, portanto, nós vimos que a evolução das compras não é apenas a mudança de processo, é uma mudança de mentalidade também dessas empresas. A competição ela deixou de ser entre empresas e passou a ser entre cadeias de suprimentos internas, né, que fornecem que dão esse fornecimento. Então essa cadeia ela ganha, digamos assim, ela constrói uma base sólida, né, relações sólidas, confiáveis e estratégicas com seus fornecedores. Então o que a gente viu é basicamente essa relação, né, esses exemplos também dessas relações entre essas empresas que eu citei aqui e os seus fornecedores. Agora eu vou passar a palavra para o nosso próximo colega que vai aprofundar mais na nossa apresentação, no nosso trabalho, ok? Antes de começar a falar sobre competição de preço versus Lean, queria chamar a atenção de vocês para pensar um pouco sobre a questão de valores e preço de mercadorias, transporte, frete, enfim, o preço em si, né? Às vezes nós procuramos valores mais baixos, preços mais baixos, concorrências, enfim.
Tentamos vender sempre mais barato ou comprar mais barato. Isso é normal. Sempre queremos economizar um pouco. Então, será que na prática, pagar mais barato realmente vale a pena? Falar sobre preço menor ou valor mais baixo traz uma competição entre os fornecedores. Um querendo vender mais do que o outro, ter mais redes de cliente, mas às vezes nós, como clientes, esquecemos de avaliar outros fatores, como, por exemplo, a qualidade do produto, como a qualidade da entrega, como também a capacidade técnica dessa mercadoria e também a confiabilidade com o fornecedor. E o resultado muitas vezes não é satisfatório. Às vezes não conseguimos receber o material com a qualidade que esperávamos. Vamos colocar um exemplo. Vamos dizer que uma empresa, ela compra um cartucho ali, que ela monta kit para a empresa, por exemplo. E se ela comprar de um fornecedor que vende mais barato, mas com a qualidade inferior, aquele cartucho, quando chegar na linha, ele vai ter ali, às vezes, um amasso ou vai rasgar com facilidade. Então, às vezes, a qualidade do produto, ele não atende o preço. Então, isso vai ser prejudicial à produção. E eu acredito que vocês, como clientes, também já passou por isso. A gente sempre busca um preço mais baixo, mas às vezes esquecemos de avaliar a qualidade. Ou às vezes imaginamos que a qualidade está dentro do padrão. E quando adquirimos aquele bem ou aquele serviço, não é satisfatório. E aí vem o arrependimento. E vem aquela famosa frase, né? O barato sai caro. Um outro exemplo agora, falando dos riscos e dos custos, né, de prazo de entrega, seria ali o fornecedor não conseguir entregar a prazo aquela mercadoria para você. E aí, no caso, teria rupturas no estoque, não conseguiríamos ali atender a fábrica ou o nosso outro cliente, se fosse o caso, né? E o atraso significativo na entrega e a falha na programação de produção. Então, ou seja, é uma cadeia. Se eu deixo de atender vocês, vocês vão deixar de atender os clientes de vocês e vice-versa. Então, vai virar ali uma bola de neve. Então, é um esperando pelo outro. E se uma das cadeias falhar, todo o processo falha, passa por alteração. Vamos falar agora sobre as mudanças de mercado. A globalização está crescente. Isso é fato. E com esse crescente avanço, exigem mais competição entre os fornecedores e também a dinâmica de ser o melhor e ter a melhor dinâmica de venda, de preço e de qualidade. Ela tem a necessidade de adaptação dessas mudanças. E com isso acarreta riscos. Esses riscos de interconexão entre os mercados geram riscos adicionais, como crises econômicas, crises logísticas, exigindo maior resiliência da cadeia de suplementos. E com isso, vem as exigências dos consumidores. Assim como nós também temos as nossas exigências, os consumidores também têm. O mercado, ele exige, às vezes, do fornecedor que ele tenha ali uma logística reversa, que ele tenha um processo de sustentabilidade dentro da sua organização ou na produção dos seus produtos, fazendo com que as empresas adquiram mais responsabilidade e transparências com os consumidores. Mas sabemos que isso de fato tem que funcionar. Se o consumidor falar que a empresa, exigir que a empresa tenha ali uma logística reversa, a empresa realmente tem que ter essas práticas dentro da organização, tem que ter provas, documentações, registros e também tem que ter uma cultura dentro da organização que seria fundamental. E isso chama a atenção do consumidor. Vamos falar sobre a cadeia de suprimentos Lean. Ela surgiu ali no sistema Toyota. Ela era focada em eliminar desperdícios e melhoria contínua do processo produtivo. O objetivo central é equilibrar e garantir ali uma cadeia de suprimentos que aumentasse a eficiência operacional. O sistema Lean, ele inclui um fluxo contínuo, confiabilidade, comunicação eficaz e produção puxada. A produção puxada, ela é um modelo de cliente puxado. Ou seja, quando há venda, quando há mercadoria, quando há necessidade, isso acontece na cadeia de suprimentos
suplemento Lean, que é a operação puxada, né? O cliente vai puxar aquela operação. Ele vai fazer com que tenha saída dentro da organização. E ele é fundamental porque ele evita desperdícios, ele evita mão de obra, ele evita custos, riscos de parada de produção e retrabalho. Então, é fundamental para a organização ter isso bem centrado, ter um processo bem estabelecido. E a operação puxada, ela é o ponto-chave da cadeia de suplementos Lean. A Amazon é uma empresa que utiliza essa cadeia. Os seus centros logísticos na cadeia de suplementos são usados na prática do Lean, que é a gestão eficiente para garantir entregas rápidas com menores desperdício. Bom, eu vou deixar com vocês agora a fala do meu colega João, tá bom? Até mais, obrigada, tchau! Boa noite, meu nome é João Paulo, vou dar continuidade aqui no trabalho. E hoje eu vou apresentar uma comparação entre diferentes modelos de supply chain, mostrando como as empresas evoluíram ao longo das décadas, passando por uma abordagem totalmente operacional e focada em preço, para modelos colaborativos e, mais recentemente, globais e digitais. A ideia é entender como a evolução influenciou os processos de compras, a integração com os fornecedores e o próprio desempenho nas cadeias de suprimentos. Bem, nesse slide vemos 4 fases principais da evolução do supply chain. A primeira fase, operacional, entre os anos 70 e 80, que o foco era totalmente interno, produzir, armazenar e comprar pelo menor preço possível. Cada departamento trabalhava isolado. Depois avançamos para a fase de integração interna. Nos anos 90, as empresas começaram a conectar compras, produção e logística. O objetivo passou a ser reduzir o custo e surgem sistemas importantes como MRP e ERP. Entrando nos anos 2000, temos a fase colaborativa, marcada por relação muito mais próxima com os fornecedores, a troca de informação aumenta e as metodologias como Lean e Just Time ajudam a reduzir desperdícios e estoque. E por fim chegamos à fase global e digital. A partir de 2010, as cadeias se tornaram internacionais, digitalizadas e mais visíveis de ponta a ponta. O foco sai do preço e passa a ser valor, sustentabilidade e eficiência. Já nesse slide, aqui entramos mais a fundo no primeiro modelo, o modelo tradicional. Ele é caracterizado por um foco totalmente interno. A empresa olha para a produção e estoques sem enxergar a cadeia como um todo. As empresas são orientadas apenas ao menor preço, sem preocupações com parcela ou desempenho no longo prazo. Os departamentos atuam de forma isolada e a relação com os fornecedores é transacional, ou seja, baseada em pedidos e negociações pontuais. Além disso, há pouca integração e baixa visibilidade da cadeia. Esse modelo é estável, mas pouco estratégico. Então, é um modelo que funciona, mas não de forma tão eficiente. Bom, esse slide apresenta o modelo integrado de supply chain, aqui mostrado como compras, exposição e logística. Trabalham de forma totalmente conectada para buscar não apenas redução de preço, mas a redução de custo total da cadeia. Esse modelo utiliza sistemas como MRP e ERP para sincronizar as operações, garantindo alinhamento entre demandas, estoque e reposição. Como essa integração, os processos se tornam mais eficientes, reduzindo perdas, evitando rupturas e aumentando a precisão operacional. O objetivo geral é melhorar o fluxo interno, otimizar recursos e fortalecer a competitividade da empresa. Bem, já no modelo colaborativo, que se fortalece a partir dos anos 2000, há uma mudança significativa. As empresas passam a desenvolver parcerias de longo prazo com os fornecedores, criando confiança e compartilhando informações. O fluxo de materiais e informações se torna mais contínuo, reduzindo desperdícios e diminuindo a necessidade de grandes estoques.
Com práticas de Lean e Just-in-Time, a cadeia se torna mais estável, mais responsiva e mais eficiente. Ou seja, esse modelo fortalece a parceria com seus clientes, proporcionando mais confiabilidade e mais eficiência nos seus processos. Vamos seguir para o próximo slide. Bem, já o modelo mais moderno é o global e digital. Aqui as cadeias são internacionalizadas e muito mais complexas. As empresas usam dados, automação e rastreabilidade para tomar decisões mais rápidas e precisas. A visibilidade de ponta a ponta da cadeia, permitindo prever riscos e agir antes de problemas acontecerem. As compras deixam de focar apenas em preço e passam a buscar valor e sustentabilidade. Bem, nesse cenário, o supply chain deixa de ser um setor de suporte e passa a ser um setor de vantagem competitiva essencial. Então, nesse modelo, se busca muito mais algo de valor e muito mais coisas tecnológicas como automação e uso de dados do que apenas o menor preço. Bem, agora concluindo, o nosso trabalho, a evolução do supply chain mostra uma clara mudança. Saímos de um modelo focado somente em preço para modelos que buscam valor, integração, estabilidade e eficiência. O modelo tradicional vai perdendo espaço para cadeias muito mais conectadas, colaborativas e baseadas em tecnologia. Hoje, num cenário global incerto, empresas competitivas dependem de cadeias confiáveis, ágeis e sustentáveis. E quem realmente se destaca são aquelas organizações que tratam seus fornecedores como parceiros estratégicos e trabalham com visão de longo prazo. Essa evolução torna o supply chain não apenas um processo operacional, mas um fator chave para o sucesso da empresa. Então, agradeço por verem até aqui. Tchau, tchau.